Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Nívia, sou advogada, especialista em direito do trabalho e hoje nós vamos falar a respeito da medida provisória 936, que começou a valer agora no dia 1º de abril de 2020. E é verdade, sim, por mais que seja 1º de abril, é verdade, esse bilhete é verdade. E ela trata a respeito da suspensão do contrato de trabalho, bem como da questão da diminuição salarial. Vamos começar? Vou passar aqui o slide para vocês. Ela trata a respeito do benefício emergencial de preservação do emprego, conforme ela mesma se denomina. A questão aqui é uma prestação mensal, é um benefício que o governo dará aos empregados, que será mensal, enquanto durar a suspensão ou a diminuição salarial, e aí a gente vai ver mais à frente a questão dos prazos, o governo ele vai continuar pagando o seguro-desemprego para aquele funcionário. É devido a partir da data do início da redução da jornada de trabalho, conforme eu coloquei aqui para vocês, cadê a seta? Aqui. É devido a partir da data do início da redução de jornada de trabalho e de salário, ou da suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, a partir do momento que acontece a redução salarial com a redução de jornada, nunca esqueçam, ou a suspensão do contrato de trabalho, já começa a valer esse benefício emergencial. Também a primeira parcela será paga no prazo de 30 dias, contados da data da informação prestada ao Ministério da Economia, que deverá ser informado em 10 dias a partir do acordo pactuado, Em até 10 dias, na verdade, não a partir de 10 dias. O que que eu estou querendo falar aqui para vocês? Esta parcela, primeiro, quem vai fazer a comunicação da suspensão ou da diminuição salarial não é o empregado. Quem vai fazer essa comunicação é a empresa. E a empresa ela terá 10 dias, olha para mim, 10 dias para fazer esta comunicação ao Ministério da Economia. Vamos para o próximo. Será pago exclusivamente enquanto durar a redução do salário com a redução da jornada ou a suspensão. Acabando a redução, acabando a suspensão, o benefício também ele não mais existirá. Terá como base de cálculo o seguro-desemprego. Se um funcionário recebia 4, 5, 6, 7, 8, 9 mil reais, o limite que ele vai receber de benefício vai ser o teto do seguro-desemprego, tá? E aí vai depender do cálculo ainda que é feito normalmente. Então, todos os funcionários que estiverem nessa situação de suspensão do contrato ou da diminuição salarial terá direito a este benefício emergencial, que o cálculo que o governo fará será entre o salário mínimo, que é o piso do seguro-desemprego, até o máximo do seguro-desemprego, o valor máximo do seguro-desemprego, que daqui a pouco eu falo para vocês quanto está valendo agora em 2020. E também não esqueça que com relação à diminuição salarial, o governo ele não vai pagar 100% do que a pessoa teria direito do seguro-desemprego. Ele vai pagar proporcional. Se a empresa diminuiu 25% do salário, então o governo vai pagar 25% do que seria devido ao empregado em caso de seguro-desemprego. Se a empresa diminuir 50% do salário do empregado, então aquele empregado vai receber 50% do benefício que seria devido na questão do seguro-desemprego. Se for 70%, do mesmo jeito. O governo, se diminuir os 70% do salário, o governo vai dar 70% do seguro-desemprego que a pessoa iria receber. Aqui também será pago o valor total em caso de suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, suspendeu o contrato de trabalho, não vai mais pagar salário, então o governo vai pagar os 100% do valor que seria devido a título de seguro-desemprego. Com uma ressalva. As empresas que receberam, tá até aqui, deixa eu tentar o mouse aqui para conversar com vocês, para vocês acompanharem. A empresa que recebeu em 2019 receita bruta superior a 4.800.000, se optar
por suspender o contrato de trabalho daquele empregado, vai ter que dar uma ajuda compensatória mensal no valor de 30% do salário daquele empregado, ok? Se o empregado recebia R$1.000 e a empresa optou por suspender o contrato de trabalho, então o que é que vai acontecer? Ela terá que pagar uma ajuda de R$300, que é 30% do salário do empregado. Na verdade, essa ajuda ela não entra como salário, é uma ajuda mesmo, não é salário. É como se fosse uma indenização, porque não vai refletir em outras verbas, nas verbas salariais, os reflexos, neste caso, não entra. É uma ajuda, lembrando, as empresas que receberam em 2019, né, uma renda bruta superior a 4.800.000, não pode puramente suspender o contrato de trabalho e deixar de pagar 100% do salário da pessoa. Tem que pagar pelo menos uma ajuda de 30%, né, do salário que a pessoa recebia, ok? Qualquer empregado terá direito independente da data da admissão. Então, se você tem um funcionário que você acabou de contratar, tem uma semana antes de começar toda essa confusão, ele terá direito a esse benefício emergencial. Se o seu funcionário tem 10, 15, 100 anos na empresa, sim, ele vai ter direito também ao benefício emergencial. Então, por mais que a gente sabe que o seguro-desemprego tem um período mínimo, acabou tudo isso. Todos os empregados ativos que vão ter seu contrato de trabalho suspenso ou diminuição salarial terá direito a este benefício emergencial. Próximo. O seguro-desemprego hoje, quanto está custando? Né? O mínimo, que seria o salário mínimo de R$1.045, e o máximo que o empregado pode receber é R$1.813,03. Não terá direito a esse benefício. Quem não terá direito a este benefício? O ocupante de cargo ou emprego público, quem está recebendo o benefício do INSS. Então, se você está recebendo auxílio doença ou qualquer outro tipo de auxílio do INSS e está afastado de suas funções, você não pode receber esse auxílio, né, emergencial. Quem está recebendo seguro-desemprego também não pode receber. Quem está recebendo bolsa de qualificação custeada pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, né, também não terá direito a receber este benefício, esse auxílio. E o trabalhador de contrato intermitente, porque o contrato intermitente não entra neste benefício, né, nesta MP, porque ele vai receber os R$600 de auxílio que vai entrar para as pessoas de microempresa, para as pessoas que são ambulantes, para as pessoas que não têm nenhum tipo de registro na carteira, vai entrar neste auxílio e não aqui neste auxílio emergencial, né? Vamos lá. Cumulação. Será que o empregado pode acumular 2 benefícios nesse sentido? Sim. O empregado com mais de um emprego formal, tá? Porque aqueles R$600 que eu comentei aqui com vocês, do contrato intermitente, vai ter direito os trabalhadores informais. O MEI também terá direito. Então, o contrato intermitente entra nesses R$600. E aqui, se a pessoa trabalha em 2 empregos diferentes, terá direito, sim, a 2 benefícios. Conforme eu falei, não o trabalhador de contrato intermitente, porque receberá o auxílio de R$600. Obrigação da empresa. Presta muita atenção aqui. A obrigação da empresa informar ao Ministério da Economia a redução da jornada de trabalho com redução salarial e também a suspensão temporária do contrato de trabalho. É obrigação da empresa fazer essa informação, ok? No prazo de 10 dias contado da data da celebração do acordo. Então, fez o acordo individual com o empregado, diminuiu ou suspendeu o contrato, diminuiu o salário ou suspendeu o contrato de trabalho, sim, terá que comunicar em 10 dias sobre pena de quê? Da empresa ter que arcar com a remuneração normal do empregado. Então,
presta atenção nos prazos, porque se perder prazo, vai ter mais problemas financeiros ainda. A redução proporcional da jornada de trabalho e de salário. Como vai acontecer? Quais são os requisitos neste caso, né? Poderá ser reduzido o salário de forma proporcional com a jornada de trabalho. Como assim? Se você reduziu 25% do salário da pessoa, você vai reduzir 25% da jornada dela. Se você reduziu 50% do salário da pessoa, você vai reduzir em 50% o salário também, ok? Então, a pessoa que trabalhava 8 horas vai trabalhar 4 e receber a metade. Ou, se você optar por diminuir o salário em 70%, ela só vai trabalhar 30% do horário dela normal, ok? O prazo para esta diminuição salarial é de 90 dias. Presta bem atenção no prazo. 90 dias. Deve preservar o valor do salário hora do empregado. Eu vou reduzir o salário, vou reduzir a jornada e vou reduzir o valor da hora trabalhada? Eu não posso. Se o meu empregado recebe R$1 por hora, vai ser R$1 a hora dele e vai continuar trabalhando e recebendo a hora que recebia antes. Ficou meio confuso? Deu para entender? Vamos lá de novo. Eu não posso diminuir o valor da hora do meu empregado. Eu posso diminuir a jornada no total. E então, proporcionalmente, eu diminuo a jornada e eu diminuo também o valor do salário. Se ele trabalhava 8 horas, por exemplo, eu quero pagar 50% do salário dele, ele vai trabalhar apenas 50% da jornada, que seria 4 horas. Mas o valor da hora do trabalho vai continuar o mesmo. Próximo. Tem que ter um acordo individual escrito, nada verbal. Você tem que redigir um acordo e fazer com que o seu empregado assine, né? Que deverá ser encaminhado ao empregado com no mínimo 2 dias de antecedência. Então, assim, não é chama todo mundo, assinem aqui que vocês vão ter redução salarial ou o contrato vai estar suspenso agora. Não. A lei prevê, né, essa MP prevê que no mínimo 2 dias de antecedência você tem que comunicar para depois a pessoa assinar um documento. E lembrando, a empresa tem 10 dias para fazer a comunicação, porque senão terá que arcar com todo o salário que pagava antes do empregado. Quais são os percentuais desta redução? A redução da jornada de trabalho, né, e de salário podem ser nos seguintes percentuais conforme a MP: 25%, 50% ou 70%. Próximo. O aumento da jornada e do pagamento normal de salário. A jornada de trabalho e o salário serão restabelecidos no prazo de 2 dias corridos a contar. Presta atenção. Primeiro, da cessação do estado de calamidade pública. Então, assim, você diminuiu o salário e você diminuiu a jornada da pessoa. Cessou o estado de calamidade pública que estamos passando, aí você tem 2 dias para normalizar a situação, ok? Da mesma forma, da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento do período de redução pactuado. Ou seja, você compactuou com seu empregado 60 dias de redução salarial e de redução de jornada. Está lá no acordo escrito e assinado pelas partes. Então, se você compactuou 60 dias, assim que acabar aqueles 60 dias, você tem um prazo de 2 dias corridos para regular, para ficar tudo regular, para voltar ao trabalho, né, às 8 horas, para voltar também o salário do empregado. Também, a terceira opção seria da data de comunicação do empregador, que informe ao empregado sobre a sua decisão de antecipar o fim do período de redução pactuado. Como assim? Você pactuou 60 dias com ele de diminuição salarial,
60 dias. Mas aí a sua empresa em 30 dias melhorou. Então você pode comunicar que ele vai voltar a trabalhar no período normal, com a jornada normal, vai receber o salário normal como anteriormente. Neste caso, do momento da sua comunicação, terá 2 dias para voltar tudo à normalidade, ok? Então, nós temos 3 opções. A primeira, quando cessar o estado de calamidade. A segunda, da data estabelecida no acordo individual. E da terceira, se a empresa resolver antecipar, o que foi escrito no acordo, também pode. Então, das 3 opções, a empresa tem 2 dias corridos para regularizar tudo e voltar tudo ao normal. Ao normal ficou meio estranho, né? Mas deu para entender. Vamos lá. A empresa poderá suspender o contrato de trabalho. Aí a gente já vai falar sobre suspensão. Quando eu suspendo o contrato de trabalho, eu não vou pagar salário. A pessoa não vai trabalhar, mas não vai receber. Esta é a suspensão do contrato de trabalho, que a lei prevê a suspensão temporária. Não é ad eterno, vou suspender, não sei quando você vai voltar. Não, vamos ver aqui o prazo legal para isso. A empresa ela pode suspender o contrato de trabalho por, no máximo, 60 dias, ok? Na diminuição do salário, com a diminuição de jornada, nós temos 90 dias. Aqui nós temos 60 dias. Então, veja que há diferença entre diminuir o salário e suspender o contrato de trabalho. Os prazos são diferentes. Aqui eu tenho 60 dias, ok? Tem também que ter um acordo escrito, não pode ser nada verbal, conforme eu falei para vocês. E também tem que encaminhar o empregado com no mínimo 2 dias de antecedência. Mais uma vez, a mesma coisa entre os 2 institutos. Tanto na suspensão como na diminuição salarial, eu tenho 2 dias para fazer essa comunicação ao meu empregado e, pegar a documentação escrita, a assinatura dele, porque é muito importante ter o documento escrito, senão não terá validade nenhum dos 2. Como é que você faz a comunicação ao Ministério da Economia se você não tem documento nenhum? Então, não faz sentido. O empregado fará jus a todos os benefícios concedidos pela empresa a seus empregados. Então, se a empresa está pagando algum benefício aos empregados, os benefícios, não o salário, deverão ser pagos, pelo menos. E aí, nós temos da cessação também da suspensão. Vai ocorrer basicamente nos mesmos requisitos que a gente já conversou. O contrato de trabalho será restabelecido no prazo de 2 dias corridos, do mesmo jeito do outro, da cessação do estado de calamidade, igual, da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento, a mesma coisa, e da data de comunicação do empregador, que informe ao empregado sobre a sua decisão de antecipar o fim do período de suspensão pactuada, ou seja, compactuei 60 dias de suspensão. Minha empresa melhorou bastante, então os meus empregados vão ter que voltar a trabalhar. E aí eu faço essa comunicação e tenho o prazo de 2 dias para voltar tudo ao normal. Penalidades em caso de trabalho. Presta atenção, aqui é bem interessante e eu já estou vendo empresas fazerem isso, muito antes de sair essa MP, colocando pessoas de férias, mas as pessoas ainda continuam trabalhando. E neste caso, se você fez a comunicação de suspensão do contrato de trabalho, você não pode deixar a pessoa em casa em teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância. Se está suspenso, está suspenso. Se eu suspendo, não trabalho. Então, não adianta tentar burlar a situação, porque depois vai dar problema. E aí, a MP, ela prevê que ficará caracterizada a suspensão, descaracterizada a suspensão, e a empresa ficará sujeita ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais referentes a todo o período, as penalidades previstas na legislação e as sanções previstas em convenção e em acordo coletivo. Então, não dá para burlar a situação desse jeito. Se você suspendeu, suspendeu. Se você quiser diminuir
o salário, diminuir a carga horária, faça. Se você precisa do empregado. Mas não faça a suspensão e coloque a pessoa para trabalhar. Então, não faz nenhum tipo de sentido. E a empresa será condenada sim, se for comprovada a fraude. Suspensão parcial, como assim? A suspensão, todas elas são temporárias, mas nós temos a suspensão total, a empresa não vai pagar mais salário nenhum para o empregado, mas neste caso, mais uma vez, as empresas que receberam em 2019 uma receita bruta superior a 4.800.000 reais, sim, elas deverão pagar pelo menos 30% do valor do salário do empregado, como uma ajuda. E aí o governo vai entrar com 70%, olha, o benefício emergencial de 70% do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, ok? Estabilidade de emprego. Sim, tanto a pessoa que terá a suspensão do contrato de trabalho como aquela que tem a diminuição do salário com a diminuição de jornada terá estabilidade. Mas é uma estabilidade mais simples, mais sucinta, não é aquelas estabilidades previstas já na CLT. É um pouco diferente. Neste caso, o que é que fala a MP? Fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado que recebeu o benefício emergencial em decorrência da redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão do contrato de trabalho nos seguintes termos, preste atenção, durante o período de redução da jornada ou durante a suspensão do contrato de trabalho não pode ser demitido. Primeiro, se você suspende o contrato de trabalho, você não pode demitir a pessoa, ok? Isso é regra, todo mundo já sabia. Se eu tenho um empregado que está recebendo o auxílio do INSS, ele não está trabalhando, então eu tenho aí um empregado que o contrato daquele empregado está suspenso. Eu não posso demitir um empregado que está recebendo um auxílio doença, por exemplo. Por quê? Porque o contrato está suspenso. Neste caso, se você suspendeu o contrato também, durante a suspensão do contrato, você deu 60 dias, você suspendeu o contrato por 60 dias, aqueles 60 dias que a pessoa está com o contrato suspenso, você não vai poder demiti-lo, ok? Da mesma forma, se você diminuiu o salário, diminuiu a jornada por 90 dias, sim, você também não vai poder demitir aquela pessoa durante aquele período. Outro requisito também da estabilidade aqui, que após o restabelecimento da normalidade com o retorno ao trabalho, no caso de suspensão, suspensão e da jornada de trabalho e de salário, suspensão ou diminuição, por período equivalente ao acordado para redução ou para suspensão. Eita que ficou confuso, vamos lá que eu explico a vocês. Como assim? Se você suspendeu o contrato de trabalho por 60 dias, durante aquela suspensão, o empregado não pode ser demitido, ok? Ok, foi 60 dias, não foi? Certo. Aí a pessoa passou os 60 dias, voltou a trabalhar, ela tem mais 60 dias de estabilidade. Então, o mesmo período que você suspendeu o contrato de trabalho, vai ser o período que ela vai ter estabilidade quando ela voltar. Da mesma forma, o mesmo período que você compactuou com a pessoa de diminuição salarial, se foram 90 dias, a pessoa terá 90 dias de estabilidade quando voltar. Então, ela tem 90 dias durante a diminuição salarial e ela tem 90 dias de estabilidade depois da diminuição salarial. Voltou à normalidade, 90 dias de estabilidade. Vamos lá. Dispensa sem justa causa durante o período de estabilidade. Caso a empresa queira demitir essa pessoa, o que é que ela terá que pagar? Uma indenização de 50% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário. Se você reduziu 25%, menos de 50%, 25%. Se você reduziu 25%, você terá que pagar 50% do salário que o empregado teria direito no período de garantia.
Se você reduziu 50% do salário daquele empregado, então você terá que pagar de indenização 75% do salário a que o empregado teria direito, ok? E se você reduziu o salário em 70% ou suspendeu o contrato de trabalho, você terá que pagar uma indenização de 100% do salário que o empregado teria direito. Ficou claro? Se você diminui 25% do salário dele, você vai pagar uma indenização de 50% do que ele teria direito a receber. Se você reduziu 50% do salário dele, você vai pagar 75% de indenização dos salários que ele deveria receber, né, durante a estabilidade. E se você diminuiu o salário dele em 70% ou suspendeu o contrato de trabalho, você vai pagar a indenização de 100% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia. Então, vamos para o próximo. Qual é a atenção que eu peço que vocês tenham? Não cabe o pagamento daquela indenização que eu falei para vocês em caso de dispensa por justa causa ou a pedido do empregado. Se ele pediu demissão, você não vai pagar nenhum tipo de indenização. E justa causa, vocês têm que lembrar, a grávida pode ser demitida por justa causa, cipeiro pode ser demitido por justa causa, dirigente sindical pode ser demitido por justa causa. E também essas pessoas que vão ter estabilidade por causa da suspensão ou da diminuição salarial também terá, né, o caso de poderá ser demitido por justa causa tranquilamente. Calma, mas também não vai tacar justa causa em todo mundo, né, simplesmente porque você quer demitir a pessoa e não quer pagar a indenização, porque aí chega na Justiça do Trabalho, você pode pagar o dano moral, né, porque por ter feito denúncias ou acusações que não condiz com a verdade, e aí você vai ter que pagar o advogado, pagar a indenização, pagar as verbas que ele teria direito e esta indenização prevista na MP, ok? Dos empregados que podem ter reduzido o salário ou suspenso o contrato de trabalho, quem são eles? Pode haver redução salarial ou suspensão do contrato do acordo individual dos seguintes empregados: os que tenham salário igual ou inferior a 3 salários mínimos, que hoje equivale a 3.135. Então, você pode fazer um acordo individual diretamente com o empregado se ele receber menos de 3, até 3 salários mínimos. Até 3 salários mínimos, na verdade, né? Recebeu até 3 salários mínimos, eu posso sentar, conversar com ele, assinar um acordo e suspendo ou diminuo o salário dele tranquilamente. E aos que tenham nível superior e que recebam salário mensal igual ou superior a 2 vezes ao teto do INSS, ou seja, 12.202,12. Então, se você tem um empregado que tem nível superior e recebe 12.202 para cima, então você também pode fazer um acordo individual com estes empregados. Mas se passou de 3 salários mínimos, como eu faço? Individualmente você não vai poder fazer, só através do sindicato. Só através do sindicato da categoria que você vai poder fazer a diminuição ou a suspensão do contrato de trabalho desta pessoa. E também, se você for diminuir 25%, seja uma pessoa que ganha 1.000, seja uma pessoa que ganha 3, uma pessoa que ganha 4, 5, 6, 7, 8, 12 e passe de 12 mil reais, você não precisa do sindicato. Individualmente mesmo você consegue fazer essa diminuição. Então, qual seria a diferença? Se eu tenho um empregado que ganha até R$ 3.135, que são 3 salários mínimos, eu posso fazer uma negociação individual com ele. Se eu tenho um empregado que recebe mais de R$ 12.000 e tem nível superior, eu também posso negociar com ele individualmente.
E tirando esses dois tipos de empregado, o que é que eu faço? Eu preciso do sindicato. Mas se eu for diminuir o salário em 25%, eu não preciso. Não preciso do sindicato para nada. Nenhum dos valores aqui. Tanto de um salário até R$500 mil, se você vai diminuir 25% do salário, com redução da jornada em 25% também. Lembrando, você vai reduzir o salário, você tem que reduzir a jornada também. Não adianta só diminuir salário, ok? E aí a gente pode até discutir, Nívia, mas você acha que seria constitucional essa diminuição salarial? Porque a gente sabe que a suspensão do contrato de trabalho, por mais que a MP 927, que foi agora do dia 22, se eu não estiver enganada, do mês passado, tinha o artigo 18, que deu a maior polêmica nas redes sociais, porque previa suspensão de 4 meses sem salário. Por mais que o presidente ele tenha revogado aquele artigo, o artigo 2 da MP 927 fala que o que for acordado entre empresa e empregado vai valer acima de leis, acordos, convenções coletivas, contanto que não vá ferir a Constituição Federal, ok? Então, este artigo, ele já prevê qualquer tipo de coisa. O parcelamento de salário, eu posso fundamentar neste artigo, a suspensão do contrato de trabalho já podia fundamentar no artigo 2 da MP 927, por quê? Porque a Constituição Federal não fala nada a respeito dessa suspensão do contrato de trabalho. Ela fala que em caso de diminuição precisa de acordo ou convenção coletiva. Mas diante da emergência que nós estamos vivendo, é aquela coisa, cada juiz vai entender de uma maneira. Então, assim, em uma ação judicial, nós não temos nenhum tipo de segurança jurídica. Eu não posso falar para vocês 100% de certeza que todo mundo vai julgar que é constitucional essa diminuição salarial, porque o presidente vai complementar o valor. Muita gente vai sair sem muito prejuízo, mas quem recebe além de R$2 mil, vai cair bastante em caso de diminuição salarial e de suspensão do contrato de trabalho, porque vocês sabem que o teto do seguro-desemprego é bem menos de R$2 mil. Então, não tem como a gente prever qual será o entendimento dos juízes, ok? E acabamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado deste nosso bate-papo a respeito da MP. Foi simples porque são poucos artigos, mas os principais temas eu abordei aqui com vocês. Espero que tenham entendido, que é o importante, né? A gente tenta falar o mais simples possível, porque as pessoas que me assistem, que me seguem, não são apenas advogados. Tem pessoas de RH, de departamento pessoal, e assim, a linguagem precisa entender, as pessoas precisam entender o que a gente está falando. Então não adianta falar só para advogado, que só advogado vai entender. Então, de uma linguagem simples, eu utilizei, né, para explicar para vocês a respeito da medida provisória 926. E até a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço para vocês. Fiquem todos com Deus.